9 horas e 24 minutos, a partir de agora nós vamos conversar com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que está aqui em nossos estúdios. Pedir até para o prefeito, se você quiser tirar a máscara, está todo mundo de máscara aqui para facilitar aí, né, a comunicação. Prefeito, bom dia, obrigado pela participação conosco aqui. Primeira pergunta nossa, é evidente, tem que ser aí sobre essa operação do Ministério Público na última segunda-feira, aliás, terça-feira, a Operação Mar Revolto, que investiga aí irregularidades na saúde. Como que o senhor recebeu essa operação, que imagino que o senhor também foi surpreendido aí com a presença das equipes aí também na sua casa. Bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, Gustavo, bom dia, Cadu e todos que acompanham a Morada do Sol FM. Bom, primeiro, você recebe uma operação dessa totalmente despreparado e uma operação totalmente constrangedora. 120 policiais, 30 viaturas, uma ação desproporcional, mas enfim, cada um tem que fazer o seu trabalho. Mas uma ação completamente, eu entendi que desnecessária. O Ministério Público entrou na prefeitura, no hospital, pegou os mesmos processos que nós já havíamos informados, processos inclusive que foram objeto de encaminhamento oficial, processos que constam no portal da transparência, processos que já são de conhecimento do MP. Nós não tivemos acesso à ação, todos os pedidos de acesso foram negados, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Tribunal de Justiça, o que vai, aliás, vai contra as leis atuais. Quer dizer, é um absurdo você não ter acesso, não saber do que está se tratando. O que nós vimos aí foram as matérias da imprensa, dizendo em 600% de superfaturamento no contrato. Gente, isso não existe, isso não existe. É 30% abaixo do valor de mercado. Nós vimos lá informações completamente desencontradas e isso não se tratou, além de uma ação totalmente politizada. A origem dessa denúncia, a gente sabe, vem lá de duas pessoas, que a gente já falou, já comentou, o processo está em segredo de justiça, mas são pessoas que dentro da cidade fazem denúncias há mais de 10 anos de todo mundo e completam essas informações com denúncias que são completamente descabidas, não bate uma coisa com a outra. De toda sorte, nós estamos aqui para colaborar. Aliás, eu sou o maior interessado agora que se esclareçam todos esses fatos, porque entraram na minha casa às 6h30 da manhã, simplesmente arrombando as portas, destruindo tudo. Foi truculenta a ação? Totalmente, o acesso totalmente não bateram truculento. Na porta, tocaram campainha? Bateram com a marreta e entraram. Não sei como é que foi feita. Arrombaram o meu portão principal, arrombaram o portão da a porta de acesso da minha casa. Aliás, a porta da cozinha completamente destruída. Tive que encomendar uma porta nova. A porta de acesso, eles não conseguiram arrombar, mas destruíram a fechadura. Estou com problema lá na fechadura da porta. Enfim, completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Eu estava sozinho em casa. Isso foi às 6h30 da manhã. Eu tinha chegado de São Paulo a 1h20, mais ou menos, 1h30 da manhã. Nós tivemos uma série de compromissos em São Paulo. Fui ao Palácio dos Bandeirantes para assinar o convênio com o Desenvolve São Paulo. Convênio não, o empréstimo com o Desenvolve São Paulo, financiamento de obras públicas na ordem de 10 milhões. Passei o dia em São Paulo, cheguei tarde, cheguei cansado, né? E não ouvi a campainha nem nada. Mas enfim, isso aí tudo faz parte dessa ação espetaculosa que teve, mas a gente respeita, né, as determinações judiciais. Como eu disse, eu sou o maior interessado agora que esses fatos sejam esclarecidos, para ficar clara à população que não houve qualquer tipo de superfaturamento como foi alegado, não houve conluio, não houve qualquer despesa de ordem ilícita. E quero lembrar aqui que a cidade de São Sebastião tomou as primeiras medidas, deu transparência total no enfrentamento ao Covid. Nós tivemos resultados fantásticos, o maior isolamento social do estado de São Paulo por meses, o melhor programa de flexibilização e retomada do comércio, o menor índice de letalidade. Nós fomos a primeira cidade do litoral a concluir 100% da vacinação. Nossos tratamentos precoces deram muito certo. Nossas unidades
deram totalmente certo. Criamos o pós-Covid, que hoje diversos hospitais, clínicas em São Paulo e no Brasil adotaram o sistema pós-Covid. Portanto, a cidade não passou aperto em nenhum momento. Nós tivemos condições aí de cuidar do cidadão, cuidar da saúde, e o resultado está aí. Nós fizemos um enfrentamento com responsabilidade. Foram feitas aquelas denúncias dos oxigênios, entrou polícia no hospital, aquela confusão toda. Ficou claro que não teve nenhum erro na questão do oxigênio. Aliás, eu determinei a construção de uma usina nova de oxigênio, tão logo assumi a prefeitura, porque o hospital não tinha uma usina compatível com a demanda do nosso município. Nós temos 2 usinas de oxigênio hoje, uma no centro, uma no sul, uma usina backup, mais quase 200 cilindros de oxigênio backup, e foram feitas diversas denúncias que depois se demonstraram claramente, totalmente inverídicas e infundadas. Ou seja, a nossa estrutura está bem organizada. Então, uma operação pelo tamanho da mobilização policial totalmente desnecessária. Aliás, nessa terça-feira nós iríamos homenagear os policiais militares de São Sebastião e, na sequência, os policiais civis, os nossos guardas municipais civis também, que atuaram na defesa do cidadão, combatendo aquela quadrilha do Pix. Então tinha toda uma programação de festividades e atividade. Ninguém esperava uma brutalidade dessa, uma ação espetaculosa desse porte. Mas, como eu disse, respeito o trabalho do Judiciário, respeito o trabalho do Ministério Público, nós vamos colaborar, só que agora nós queremos o mais rápido possível que os fatos sejam esclarecidos, porque a agressão, né, pública, ela se dá na página do Facebook. O pedido de desculpas vem depois lá dentro do inbox, pequenininho, ninguém vê. Então, poxa, minha casa é na avenida principal, eu jamais faria qualquer bobagem nesse sentido, está todo mundo vendo e acompanhando o nosso empenho na pandemia. Então, vamos colaborar, estamos colaborando com o Judiciário e, claro, somos o maior interessado que isso tudo venha a ficar claro e seja dada a transparência necessária. Prefeito, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Até o senhor citou que esse processo está em segredo de justiça, né? Qual que é o próximo passo aí da sua defesa? Ontem a gente ainda conversou com o seu advogado, obter esse processo, já conseguiu algum tipo de informação até para que o senhor possa aí apresentar a sua defesa? Gustavo, foram 27 mandados de busca e apreensão, não só na minha casa. Que envolvem secretários, empresas da cidade, gente que me espantou, até que não tinha nada a ver, assim, coisas completamente descabidas. A gente viu lá o mandado, tá? O mandado, obviamente, todo mundo teve acesso, mas assim, coisas completamente sem nexo. Mas enfim, estão apurando, estão investigando, faz parte. Todos já entraram, que a gente acompanhou lá, com um pedido para acessar o processo. Ninguém teve acesso ao processo, o que é um absurdo, você não ter acesso ao que está acontecendo. Foi negado, os pedidos foram indeferidos. Agora a próxima etapa é a entrada do mandado de segurança, para a gente entender o que realmente está se tratando, até porque os processos que foram solicitados ao município, todos eles foram entregues. Aí, de repente, você tem uma busca e apreensão dentro da prefeitura para pegar a mesma coisa que já foi pega. Então, precisa entender o que está acontecendo, né? A gente precisa ter o direito transparente de responder, de falar, de informar. Você toma uma ação desse tamanho, São Sebastião nunca viu isso, né? 120 policiais do BAEP, né? Uma loucura para a cidade, bloquearam toda a Vila Amélia para entrar na casa do vice-prefeito, bloquearam lá o Alto de Boiçucanga para entrar na casa da Ana, as casas das pessoas que moram no Morro do Abril, que moram no bairro de São Francisco, bloquearam acesso à avenida. Um negócio, Gustavo, desmontaram os carros de todo mundo. Ontem eu tive que mandar remontar meu carro, arrancaram tudo, painel, tapeçaria, um negócio maluco, né? O secretário nosso, Tota, já estava na CESEP, 6 horas da manhã, recebeu o chamado para retornar, ele pegou o carro, estava retornando para casa, abordaram ele no meio da rua, mão para a cabeça, desmontaram o carro. Gente, o que é isso, sabe? Um negócio que fugiu à normalidade. Então tudo isso agora faz parte de uma segunda ação, uma segunda etapa de ação dos nossos advogados, cada um com o seu. A gente percebeu ontem lá nos pedidos de acesso ao processo que eles negaram para todo mundo.
para que a gente possa esclarecer. E, obviamente, tudo que, como eu disse, todos os processos que foram recolhidos na prefeitura ou foram encaminhados por nós, logo fomos solicitados e recolhidos ontem, a gente já tinha justificado e demonstrado que o que está se sugerindo não existe. Um exemplo, a prefeitura não comprou mobiliário para a pandemia, nós compramos mobiliário para o Hospital de Boiçucanga. Essa licitação estava acontecendo no meio do Covid. A gente tinha que entregar o Hospital de Boiçucanga até o fim do ano passado, que era o nosso compromisso de governo. E o que foi feito? O mobiliário foi adquirido com recursos do Finisa, do empréstimo que foi contraído 2 anos antes, quer dizer, era uma programação. Isso tudo entrou como se fosse aquisição para o Covid. Não era verba Covid. Não tinha nada a ver. Aliás, não teve verba Covid. O governo federal antecipou, a título de perdas, recursos do ICMS, fazendo conta ali com o governo do estado lá atrás. Nunca teve recurso, vamos te mandar 1 milhão, isso nunca teve. Isso foi o maior lorota que contaram dentro de toda essa pandemia. O governo vai mandar, o governo vai fazer. O que aconteceram foram as antecipações ou de emendas ou de pagamentos, antecipações. Então o município atuou sempre com fonte 1. E tudo que nós compramos foi comprado a preço justo, de mercado. E você ia comprar máscara? Não tinha. Aí daqui a pouco você ia comprar o respirador, olha, estão vindo 2 da Europa, você não quer pagar aqui? Não, só se tiver no Brasil já. Olha, estão chegando aí as luvas cirúrgicas da China. Não, a gente só comprava o que estava no Brasil, o que estava à disposição. E um detalhe muito importante, os nossos servidores municipais, os nossos operadores de saúde, nenhum ficou doente naquele momento, porque nós tínhamos EPI, enquanto muitos hospitais não tinham luvas, não tinham máscaras, não tinham álcool gel, não tinham nada, o álcool 70, nós tínhamos. Então tudo isso foi demonstrado, foi falado, e agora os próximos passos são os acessos aos processos que estão andando. Vamos colaborar e continuaremos a colaborar com tudo, respeitando sempre o Ministério Público, respeitando o Judiciário, embora o que foi feito conosco aqui não foi respeitoso. Prefeito, até dentro disso, falou-se aí da questão dos hospitais de campanha, que foram montados e não foram utilizados, e que até eles começaram a ser montados antes mesmo da parte formal, a parte burocrática. Isso aconteceu? E eu queria já emendar uma outra pergunta. O senhor disse que desmontaram seu carro, levaram equipamentos pessoais seus, tipo notebook, celular? Eu não uso notebook. Eu não uso notebook, não tenho computador. Quem me conhece sabe que eu não uso nada disso. Levaram lá o computador que é da minha esposa, um computador que é da minha filha. Tinha o meu celular, obviamente, apreenderam, fizeram apreensão. Aliás, quem precisar falar comigo, ligue direto no gabinete. Pois não tem. Porque eu fui ontem comprar o celular, tá caro pra chuchu, então não tive condições ainda, mas estou juntando dinheirinho para comprar. Estou sem celular. Então o que precisa agora, ficar claro, é que tudo isso é objeto de discussão. Óbvio. A questão do hospital de campanha, não foi utilizado, montou uma estrutura e não foi utilizada, foi montada antes de formalizar o processo. Então, tudo isso hoje, Júlio, é objeto de discussão pelo Ministério Público sobre não ter utilizado. Se a gente não utilizou, graças a Deus. A decisão de se montar o hospital de campanha não foi minha. O prefeito decidiu montar, ela não foi minha. Foi uma decisão tomada dentro de um comitê criado com os médicos, com os diretores técnicos da saúde, com diversas secretarias que, através de cálculos de infectologia, definiram o número de vagas necessárias. Prefeito, precisa correr porque nós teremos X mil pessoas com necessidade de internação. A minha responsabilidade, a partir da decisão do comitê, que não é um comitê de 2 ou 3, mas tinham mais de 20 pessoas lá dentro, era providenciar os meios para que as secretarias pudessem estruturar. Lá em Boiçucanga foi definida a Praça do Pôr do Sol, que fica em frente ao PA, o antigo PA. Nós fizemos a instalação, infelizmente aquele ano foi um ano que tivemos diversas ressacas, e numa das ressacas mais bravas, o mar entrou 40 centímetros dentro de uma das tendas. A tenda foi desmontada, foi realocada num terreno que, aliás, o dono do terreno é o que fez a denúncia, né? Um dos denunciantes nessa operação é o dono desse terreno, porque não recebeu indenização, ficou bravo, denunciou, e aí nós fizemos as realocações necessárias. Todos os equipamentos que foram instalados nessas unidades, tanto do Tebar quanto de Boiçucanga, foram equipamentos
do Hospital de Clínicas, equipamentos que foram recuperados. Nós montamos uma equipe de recuperação de macas, de camas, e fizeram a pintura, lixaram, soldaram e deixaram prontos para receber esses pacientes que o comitê definia como possíveis aí, necessitados de internação. Tudo isso, graças a Deus, não foi necessário. A gente conseguiu controlar com protocolos os protocolos precoces, com as campanhas de limpeza, com a desinfecção. Enfim, foram uma série de medidas tomadas não só por São Sebastião, mas por outras cidades que surtiram efeito e, graças a Deus, não precisou se utilizar essas estruturas. Bom, 9h39, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito sobre outros temas aí. As obras, retomada das obras dos contornos, eventos testes, a hospital regional aí com unidade de oncologia. Daqui a pouquinho a gente está de volta. 9h44, estamos de volta com o Jornal da Morada, Voz do Povo. Continuamos com a entrevista aqui com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, na final de semana passada, o governo do estado anunciou aí a retomada, felizmente, né, a retomada das obras do contorno. Inclusive a gente entrevistou nessa terça-feira o secretário estadual de Logística e Transporte, João Otaviano, que trouxe mais detalhes aí sobre essa questão das obras do contorno. Como que está essa questão, né, em relação principalmente à geração de vagas de emprego, porque já existe uma expectativa na cidade, até porque o governo do estado fala em 2.000 vagas, e a outra questão também em relação aos moradores da Topolândia, o entroncamento da rodovia aqui com a cidade. Bom, Gustavo, primeiro o Rodrigo Garcia, o vice-governador de São Paulo, tem sido muito ágil nessa retomada das obras, tendo em vista aí a discussão que foi feita, se seria relicitado ou feito aí o aditivo com a concessionária, o que aconteceu. Então o aditivo foi assinado e agora as obras serão retomadas aí nos próximos dias. A expectativa é que aqui em São Sebastião, já a partir do dia 20, a gente já tenha início de obras. Importante lembrar que serão refeitas as obras que acabaram perecendo nesses últimos 2 anos, principalmente a parte de drenagem, e aí iniciadas as ações e as novas construções. O pátio de Caraguatatuba e o pátio de São Sebastião já estão recebendo esses currículos, já estão fazendo aí essa primeira triagem das pessoas que serão encaminhadas à concessionária Tamoios e, obviamente, à construtora. Eu tenho aí um compromisso do vice-governador Rodrigo Garcia, agora por volta do dia 20 de setembro, que ele estará aqui na nossa cidade para que a gente possa ver essa tão sonhada obra sendo retomada. Importante lembrar que a obra ela vem desde Caraguatatuba até o emboque com a cidade de São Sebastião e de Caraguatatuba até a saída ali do Massaguaçu. Aqui em São Sebastião, o projeto de emboque ainda não foi apresentado à prefeitura, o que acabou provocando atraso na obra de requalificação da Guarda-Mor Lobo Viana. Agora, até dentro disso, até perguntei para o secretário dos Transportes se os projetos estão mantidos, principalmente aquela questão do desemboque, as obras que a prefeitura iria fazer ali na Guarda-Mor, a extensão da Guarda-Mor, se isso está mantido. Ele falou que em princípio vai ser do mesmo jeito. O senhor tem alguma notícia? Olha, a princípio não tem nenhuma informação, nem se é do mesmo jeito ou se não é. Eu estive com o próprio secretário, que destacou a equipe dele, que esteve aqui conosco, falou, aliás, não foi nenhuma nem 2 reuniões, foram mais de 20 reuniões e até agora não há definição. Na semana retrasada, eu conversei com o superintendente do DR, na semana passada eu conversei com o vice-governador Rodrigo Garcia e não há definição sobre o emboque. Então, o que o secretário falou não está batendo com o que a equipe dele está falando, nem com o que o chefe, vice-governador Rodrigo Garcia dele falou. Vou buscar essa informação hoje, mas nós não recebemos. E é fundamental que o projeto de emboque, ou seja, a ligação da rodovia com o sistema viário municipal, seja apresentado ao município. Caso contrário, a obra aqui não vai conseguir ser conclusa. Eu entendo que o governo irá fazer isso, mas não foi apresentado o projeto e nem definido se será o anterior ou não. E um detalhe, Júlio, só o Dersa, o extinto Dersa, tinha 15 versões do emboque. 15 versões foram apresentadas à Prefeitura de São Sebastião. Até porque demanda ali, primeiro que é um bairro um dos mais populosos da cidade, se não o mais populoso, vai ter que ter uma saída para a Costa Sul e um acesso direto, praticamente, ao Porto de São Sebastião. São 3 questões a serem resolvidas. Né? São 3 questões, Gustavo, e olha, vamos mexer aqui num vespeiro. Lá atrás, há alguns anos atrás, quando foram promovidas as audiências públicas,
pessoas que coordenaram e conduziram e manobraram essas audiências públicas erraram com o bairro da Topolândia. Como assim, prefeito? O que você está falando? É o seguinte, conseguiram criar um movimento chamado Topolândia Sem Rodovia. A rodovia já estava lá, ela estava definido. Essa discussão provocou a instalação de viadutos. Quando você pega uma rodovia e joga ela a 14 metros de altura dentro do maior bairro residencial, amigo, passa uma cegonheira vazia lá à meia-noite. Só que não vai passar uma, vai passar 2, 3, 4, vai passar 200. Quando você tem uma rodovia plana no chão, reorganizando o sistema viário do bairro, você amplia a possibilidade de instalar novos postos de gasolina, novos comércios, hotéis, estacionamento. Viaduto não vai ter nada. O viaduto não vai ter nada disso e vai trazer outro problema. Barulho. Imagina a Barrilha, passando a Barrilha lá em cima, 14 metros de altura com aquela lestada que nós conhecemos aqui, que está acontecendo até hoje aí. Vai jogar Barrilha no telhado de todo mundo. Então, nós temos que, se ela está num plano térreo, como acontece aqui, passa a vassoura e recolhe. Então, tudo isso precisa ser rediscutido, que é o que eu digo. Qual é o projeto? O Dersa apresentou 15 versões. Tem que chegar no centro da cidade, respeitando o sistema viário, ter o braço de acesso à região sul, ter o braço de acesso à região norte e ter um braço de acesso exclusivo ao porto. Você vai pegar todo esse corredor de exportação, com ampliação do porto, com desestatização, e vai jogar dentro da Topolândia? Não tem sentido. Então, esse projeto não existe, ele está sendo discutido e não foi apresentado ainda à Prefeitura. Agora, uma outra questão que eu queria abordar com o senhor, prefeito, que mais uma boa notícia para a região, que ontem aí começou a funcionar a unidade de oncologia. Eu até falava aqui no começo que, nesse caso agora, o governo confirmou, o governo do estado cumpriu o prazo, né, o compromisso aí de iniciar as atividades em 1º de setembro, e sem depender de inauguração, de vinda de secretário, de governador, de vice-governador, que botou para funcionar, né? Graças a Deus. Aliás, uma outra grande notícia que também foi dada pelo vice-governador Rodrigo Garcia, que cumpre-se então o prazo de oncologia. 16 sebastianenses já foram atendidas ontem no hospital regional. Isso vai diminuir muito o sofrimento de pessoas que precisam passar por tratamento em unidade como a do São Francisco lá em Jacareí, ou em Barretos, ou em hospitais referência, como Taubaté e São José dos Campos. O fato de termos a oncologia aqui e aguardando outras especialidades dá um conforto nesse deslocamento fantástico. Ainda aqui em São Sebastião nós vamos manter algumas estruturas de atendimento e acolhimento, que serão estruturas de apoio. Tudo isso está sendo já objeto de articulação entre Estado e município. Aproveitar também a sua vinda à rádio hoje aqui, prefeito, um outro tema aqui que tem sido recorrente, apesar de toda a mudança, eu queria que o senhor fizesse a avaliação, como é que está a cobrança da prefeitura quanto a isso, é a questão dos horários do transporte coletivo. A gente tem recebido aqui na Morada várias reclamações de descumprimento de horário. Como é que está essa questão aí do transporte? A gente sabe que é uma empresa contratada de forma emergencial, tem uma licitação por vir. Como é que está essa questão aí o que a prefeitura tem cobrado dessa empresa? E acrescento que a gente está tentando aí ter o contato com alguém da empresa que pudesse estar aqui para falar, e até agora isso não foi possível. Bom, então duas coisas. Primeiro, vou pessoalmente cobrar já a Secretaria de Transportes que acesse a empresa e determine vir aqui à rádio um representante para prestar esclarecimentos. Segundo, nós estamos cobrando e fiscalizando. Ontem mesmo eu notifiquei a empresa para que ela cumpra os horários na questão do transporte escolar, como é a mesma empresa que venceu os 2 contratos. E já prevendo isso, nós determinamos lá atrás que os ônibus deveriam ser de cores diferentes, né, prevendo que uma empresa poderia vencer os 2 contratos, nós estabelecemos essas diferenças para que não houvesse qualquer tipo de conflito, tendo em vista as determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pois bem, organizamos aí a saída da antiga empresa, Ecobus, e agora a entrada da nova empresa. E eu sempre disse, vou reiterar aqui, que fase de transição não é fácil. A empresa está há 60 dias, não estou aqui para defendê-la, pelo contrário, estou aqui notificando, cobrando, mas a empresa está há 60 dias, não conseguiu ainda se estabelecer com estrutura de prédio, de garagem, ainda está com os terrenos alugados, e ela tem por obrigação ela tem por decisão, não por obrigação, mas ela tem que disputar o contrato de concessão. Teoricamente, ela só tem mais 4 meses de contrato com a cidade de São Sebastião, que é nesse prazo que corre a concessão. E
fase de transição não é fácil. Então a gente está acompanhando, está cobrando, e graças a um bom empenho de todos, nós já temos um salto aí na elevada qualidade do transporte público. Melhorou e melhorou muito. Claro que agora, pequenos ajustes para melhorar a questão de horários e evitar os atrasos e o desconforto da população. Já está com o nosso tempo praticamente esgotado. São Sebastião vai realizar aí nos próximos dias 2 eventos testes. Um no esporte, que é a prova pedestre, que já encerrou inscrições, inclusive, e o Festival Matsuri, que o senhor já havia anunciado aqui, que acontece nos 2 finais de semana pós-feriadão. Qual a expectativa aí para esses eventos e a partir daí vai ser definido um cronograma para os próximos meses? Bom, os 2 eventos testes são aí os grandes balizadores para as próximas ações. O festival japonês, ele vai acontecer já numa modelagem nova, com as mesas afastadas, sem os shows no palco central, com shows itinerantes. Aqueles que vão participar com venda de alimentícios, né, de alimentos e gêneros de bebida e tal, essa coisa toda, vão ter também a opção de entrega, de delivery, né, embalagem para viagem. Então tudo isso está sendo organizado com todos os protocolos de biossegurança também. Vão ter os totens de álcool gel e as orientações de proteção e obrigatoriedade de uso de máscara, salvo exceção na hora que você estiver se alimentando. Então tudo isso vai servir como um teste para a temporada que está vindo. O evento esportivo também já está contando aí com diversas ações no sentido de defender o cidadão aí do Covid-19. Inclusive, a largada acontecerá em diversos pelotões. Em diversas situações vamos premiar por categoria, de forma afastada. Então a gente está tentando estabelecer uma logística ideal de eventos esportivos e de eventos culturais para que a gente possa ter aí uma temporada com um mínimo de atrações e atividades que condizem aí com a condição turística do nosso município. Prefeito, rapidamente, só antes de encerrar, aqui tem várias perguntas que estão chegando de ouvinte, a gente vai encaminhar a sua assessoria, depois a gente traz a resposta aqui no Jornal da Morada, mas uma delas aqui chama a atenção, uma moradora, não se identificou, mas fala da falta de médico na unidade de Camburi, procede isso? Como é que está essa questão? É uma unidade complicada porque os médicos acabam não parando ali. Nós tivemos recentemente um problema de uma paciente com um médico que o acusou de assédio moral, etc, e esse médico acabou sendo desligado. Abrimos o concurso, abrimos a contratação e nenhum profissional se habilitou para ir trabalhar lá. A prefeitura continua tentando contratar os profissionais, médicos, e se caso alguém tenha aí um currículo de médico, de clínico geral, que queira trabalhar lá, por favor, encaminhe imediatamente à Fundação de Saúde. Para encerrar, teve uma manifestação aqui pelo Facebook da Gilmara Reste, farmacêutica, parabenizando pelo funcionamento da farmácia central até as 8 da noite, possibilitando que as pessoas saiam da consulta, fora do horário expediente, possam retirar lá os medicamentos. É importante isso, esses horários estendidos, né? Esse horário estendido, Júlio, ele vai atender principalmente as pessoas que estão saindo do trabalho ou que, porventura, passaram ali por uma consulta após o trabalho. Então, a farmácia pública funciona até as 8 horas da noite na rodoviária central, atendendo o cidadão sebastianense. Prefeito Felipe Augusto, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Obrigado, bom dia, que Deus abençoe a todos nós.